Cartas de Cristo, Carta 8, leitura comentada por Josi Cardoso. Escute o sentimento dos outros. Tente restringir os seus próprios e seja empático com as emoções do seu oponente. Sinta a dor, a indignação e as angústias dele. Ponha de lado as suas e sinta as dele. Pergunte a si mesmo: se alguém tivesse dito ou feito para você o que você disse ou fez para o outro, como se sentiria? Se puder pôr o seu ego de lado o suficiente para considerar isso, então você está no caminho para a superação do tipo de impulso egocêntrico que põe a si mesmo acima de qualquer outra consideração e que é incapaz de ver qualquer outro ponto de vista. Antes de falar, espere calmamente em silêncio até que os 10 minutos do seu adversário tenham terminado completamente, mesmo que ele conclua antes e isso signifique que os dois se mantenham em silêncio durante um tempo. Reconheça, tão amavelmente quanto seja capaz, que ouviu o que ele disse e que pode compreender por que está aborrecido. Naquele instante de autocontrole, compreenda que você ganhou um mínimo de controle sobre si mesmo e que deu o primeiro passo para curar a situação. Por outro lado, se você realmente não compreendeu o que ele disse, então você está bloqueando mentalmente alguma coisa do que ele está dizendo que você não quer ouvir ou receber. Portanto, de novo, o seu ego está no controle. Controle-o por sua vez e convide o outro a se explicar um pouco mais, fazendo o melhor possível para se pôr no lugar dele. Sinta sua dor, compreenda sua raiva. Quando tiver recebido o outro em sua compreensão e o tenha reconhecido, as defesas egocêntricas dele diminuirão e você o verá começar a relaxar. Ambos se sentirão melhor. Tendo feito isso calmamente, devagar, com cuidado, você então dará um quadro igualmente claro de como você se sente nas circunstâncias. Não use palavras calculadas para humilhar o seu oponente e assim perturbá-lo. Lembre-se de que, primeiro, você está fazendo um esforço para controlar seu ego como o primeiro passo para o amor incondicional. Segundo, você está trabalhando para conseguir paz e entendimento entre os dois, não para ganhar pontos. Terceiro, sua resposta não deve conduzir a um novo conflito, porque você usou palavras que aborreceram de novo. Se fizer isso, então seu ego venceu a disputa contra você e sua psique perdeu. Se cada um estiver vivendo dentro das frequências espirituais de consciência, seu oponente dará a mesma resposta de escuta, reflexão e reconhecimento de sua posição, como você deu a ele. Mas, se ele vive inteiramente nas frequências terrenas de consciência, talvez você encontre dificuldades. Ele pode sentir que você está tentando ganhar pontos sendo santo, superior ou de alguma maneira maior. Tranquilize-o. Diga o quanto é doloroso existir um conflito entre vocês e você está simplesmente experimentando um método para se assegurar que vocês dois possam escutar um ao outro e assim alcançar uma verdadeira reconciliação e mútuo perdão, ao invés de algo superficial, onde os sentimentos feridos continuem a contaminar a mente, o coração e o corpo. Cada um deve conceder ao outro, com palavras gentis, o direito de discordar, dando razões válidas para a discordância. Encontre em si mesmo a fortaleza para reconhecer que você, como um ser humano, não pode ter sempre a razão, uma vez que, como todo mundo, nasceu com um impulso egocêntrico controlador, que o obriga a tomar e defender fortemente a posição de chefe da matilha. Lembre-se de que, enquanto você acredita que é o chefe da matilha, ele pensa a mesma coisa de si mesmo. Humanamente, ele acredita que está no mínimo em nível igual ao seu, ou até superior.
Seja o que for que o ego dele o faça pensar sobre si mesmo e seu ponto de vista, é exatamente o mesmo o que o seu próprio ego faz você pensar sobre suas opiniões e ideias. Quando você puder introduzir a consciência divina no campo de sua consciência humana, literalmente receberá em seu interior, com aceitação compassiva e amor, a realidade humana de cada um de vocês. Dissolverá a negatividade que reinava entre vocês e elevará as frequências vibratórias de sua consciência, o que o fará sentir-se mais leve e mais vibrante, uma vez que isso deixará você em perfeita paz e não mais em conflito. É extremamente importante para o seu bem-estar. Entretanto, se você se recusar a escutar, a ser empático e aceitar com amoroso perdão a verdade do outro, a rejeição criará uma energia emocional de rejeição magnética, que unirá e reforçará outros resíduos de força energética de rejeição no campo eletromagnético de consciência de todo o seu sistema. O magnetismo de rejeição esgotará o magnetismo de ligação entre as células e uma doença se instalará. Esse fato da existência é o terreno de toda a medicina psicossomática. As pessoas que continuamente culpam e julgam os outros e mantêm a mente fortemente fechada a respeito do seu próprio papel no conflito, acabam por experimentar algum tipo de colapso radical em sua estrutura física ou emocional. Se elas podem monitorar e trabalhar sobre essa tendência de exercer o controle, de julgar os outros e de isentar a si mesmas de toda responsabilidade, e podem dar à sua alma pelo domínio sobre sua personalidade, o colapso, seja de que tipo for, desaparecerá completamente. Se durante um conflito com outra pessoa você der tempo, espaço e compreensão e encontrar somente uma teimosa resistência na forma da contínua afirmação do sentimento pessoal ofendido, então você está lidando com a cegueira egocêntrica e a única coisa que poderá fazer é rir, se dar por vencido e seguir adiante. Seguindo seu caminho, perdoe e compreenda que o ego dela a controla. Você pode ter sido vencido, mas obteve uma vitória sobre o seu eu e se absteve de introduzir vibrações negativas em seu campo de consciência. O pior que você pode fazer para promover a discórdia é dizer a uma pessoa que não deve se sentir assim, ou que ela não quer realmente dizer o que está dizendo. Essas duas frases são uma grosseira violação da dignidade e do respeito devido a ela, e você está rejeitando a realidade humana dessa pessoa. Você pode perguntar à pessoa: você realmente quer dizer o que está dizendo? Se a resposta for sim, então isso deve ser aceito e a discussão deve continuar a partir desse ponto. Nunca ignore o que o outro está tentando dizer a você, porque não quer enfrentar o que está sendo dito. Isso é discórdia e seu ego marca pontos. Seja corajoso e escute, com os dois ouvidos abertos para receber a verdade por trás das palavras. Você deve aceitar a realidade de uma pessoa, esteja ou não de acordo, ainda que algum aspecto o assuste ou desagrade. Lembre-se, você não conhece todas as circunstâncias a partir das quais essa consciência humana tenha se desenvolvido até a sua forma atual. Se você julgar, criticar e condenar de qualquer modo, erguerá entre você e essa pessoa uma barreira que não será removida. Por mais que você deseje esquecer tudo o que é negativo nela e que voltem a ser amigos no futuro. Sem se dar conta, aquilo que você rejeitar ficará em sua consciência como base para discórdias futuras, que crescerão e, por fim, importarão mais do que o afeto. Involuntariamente, no futuro, você dirá coisas que refletirão a sua desconfiança secreta ou descontentamento encoberto. Em lugar de aceitar suas fraquezas com amor
e de ajudar a pessoa a trabalhá-las e superá-las. Você a colocará em guarda contra você e ela nunca confiará em você completamente. Seu ego e o ego dela terão mantido uma batalha secreta da qual nenhum de vocês terá consciência. O amor pode se transformar em ódio. Lembre-se, sua vida é um estado de consciência na qual os pensamentos e os sentimentos estão depositados como em uma caixa forte. Deixe que a aceitação e o amor sejam como o aço de que é feita a caixa. Quando encontrar uma pessoa por quem se sinta atraído, mesmo que por simples amizade, e descobrir que há elementos de seu passado que são contrários aos seus princípios, você tem essas opções. Primeiro, permanecer em contato com ela, aceitando plenamente o seu passado e, se possível, em situações futuras, apontando com lógica e amorosidade a característica, ajudando-a a crescer, ou, se isso for impossível, segunda opção, prontamente se afastar da situação, até que você veja os problemas dela a partir de uma perspectiva de aceitação amorosa inspirada pela consciência divina e a encontre receptiva aos seus princípios. Nunca acuse uma pessoa de agir impulsionada pelo ego. Todos os seres humanos são impulsionados pelo ego em maior ou menor grau. Nunca adote uma postura que humilhe o outro. Quando estava na Terra, recomendei repetidamente às pessoas que perdoassem e que se abstivessem de julgar, criticar e condenar. A Igreja tem interpretado isso erroneamente, dando o significado de que você deve agradar a Deus, amando os outros e se abstendo de emoções negativas. Isso não é de modo algum o que eu quis dizer. Não há um Deus que precise ser agradado pelo seu comportamento. Você é o mestre do seu próprio destino e sempre colherá o que semeou. Todas as páginas anteriores foram direcionadas para dar a você detalhes de como evitar e semear ervas daninhas em sua horta, como permanecer saudável, feliz e próspero. Chegará o tempo em seu desenvolvimento espiritual em que despertará para o enorme dom que você tem em sua mente, o dom do pensamento criativo, inteligente, e você tomará consciência da enorme responsabilidade que tem na maneira de usá-lo. Há gente maravilhosa em seu mundo que tem usado a mente de tal maneira que alcançam revelação e crescimento nos desafios diários da vida, passo a passo, examinando, analisando, movendo-se para novos pontos de vista e para a compreensão mais elevada. Estas pessoas moldam novas ideias para si mesmas. Elas adotam esses ideais como orientação para o seu comportamento futuro. Por esses meios, elas têm sido capazes de purificar seu pensamento, suas palavras e ações, com o fim de redefinir seu modo de conduta no mundo e sua maneira de relacionar-se. Essas são as pessoas que se fazem por si mesmas, mas raramente encontram-se quem não tenha tirado sua força, visão, inspiração e estabilidade emocional da fonte mais alta, a consciência divina, ou de sua percepção do que possam chamar Deus. Quando estava na Terra, contei às pessoas uma história, a parábola dos 10 talentos. Um senhor muito rico sairia viajar durante algum tempo e entregou para cada um dos seus 3 servos uma soma em dinheiro. Para um, deu 10 talentos, para outro 5 e para o último deu 1 talento. Quando voltou, perguntou a cada servo como tinha usado o dinheiro. Um disse que tinha dobrado o investimento do mestre. O outro disse que tinha ganhado a metade e o último disse que tinha guardado o dinheiro, por medo de perder o que recebeu. O mestre felicitou os 2 primeiros por sua eficiência e engenhosidade, mas aborreceu-se com aquele que não tinha tentado fazer nada com a única moeda dada para os seus cuidados. Cada um de vocês no mundo tem sua própria soma de talentos,
com a qual trabalhar. Se, por sua própria iniciativa, achar difícil descobrir a melhor maneira de tirar proveito do seu talento e recursos pessoais, recorra à consciência divina através da meditação, e pouco a pouco as ideias seguramente virão, e essas serão perfeitamente adequadas para a sua própria personalidade. Ao mesmo tempo, considere como você tem usado seus talentos em sua vida. Você tem estado inteiramente concentrado em criar felicidade e prazeres para si mesmo, ou tem dedicado tempo também para a elevação e melhoria da vida dos demais? É uma coisa terrível ter recebido mais talentos do que a média e acabar sua existência tendo-os desperdiçado em um modo de vida autoindulgente. Qualquer lição que tenha falhado em aprender, qualquer crescimento de que tenha se esquivado, qualquer desenvolvimento espiritual que você tenha deliberadamente evitado, são montanhas que você criou para escalar em suas próximas vidas. Elas obstruirão seu caminho e você terá de lidar com isso, espiritualmente, ou elas se repetirão em outra vida. Não é necessário abrir um grande caminho no mundo, alcançar progressos, riquezas ou fama. Você pode usar seus talentos como um pai, buscando os melhores meios de ter sucesso no seu trabalho, de promover o bem-estar dos seus filhos. Que convite mais elevado do que aquele de ser um bom pai-mãe amoroso. Mais especialmente se você tomar como modelo a consciência divina pai-mãe, que se dirige inteiramente para o crescimento, nutrição, saúde e regeneração da mente e do corpo, para a proteção de todas as formas e a satisfação de cada necessidade da mente, das emoções e do corpo. Em um sistema de lei e ordem e de amor incondicional, como pai e mãe, você está à altura da consciência da fonte divina do ser? Algumas das pessoas que têm feito o melhor uso dos seus talentos são servos, aqueles que cuidam dos filhos dos outros com dedicação e amor, que limpam a casa com atenção consciente em cada detalhe, que criam um ambiente pacífico, calmo e cuidadoso para o seu empregador, com amor e gentileza. Essas são as grandes almas, as que têm construído para elas os caminhos que conduzem diretamente ao reino dos céus. Por outro lado, há pessoas que têm usado seus talentos com o propósito de destruir os demais a fim de alimentar sua vaidade e o frio vazio que está em seus corações. O uso de suas mentes os leva à sua própria destruição. Pense nas pessoas ao longo da história e no tempo presente, que têm conduzido outros à rebelião de uma lavagem cerebral. Eles se tornaram ditadores. Então pense no fim provável desses ditadores. Tais pessoas abusaram dos privilégios conferidos pelo poder mental e por fim pagaram o preço, mas não antes de terem destruído milhares de vidas sem nenhuma boa razão, pois nunca poderia haver uma boa razão para transformar países em desertos destruídos pela guerra e arruinar economias prósperas. Pense nas famílias onde o abuso mental e emocional prolifera. Trata-se de um uso repugnante do poder mental. Isso repercute sobre o abusador de muitas maneiras: má saúde, doenças, vícios, depressão e a perda da autoestima. Portanto, não utilize seu cérebro, intelecto, visão, conhecimento e educação como uma plataforma a partir da qual criticar, julgar ou condenar os outros que não estão à altura dos seus próprios padrões de eficiência ou bondade em qualquer área de sua vida. Ao mesmo tempo, uma vez que criticar, julgar e condenar é tão natural como respirar para o ego humano, não tente negar suas percepções do que pode ser melhorado. Fazê-lo é negar a realidade do processo evolutivo. O propósito por trás da existência é o de experimentar e melhorar a partir de suas experiências. Assim, não julgue, nem condene, nem rejeite as deficiências que observa nos outros. Porém,
leve suas percepções imediatamente à consciência divina e peça continuamente uma solução divina do problema. Agarre-se ao entendimento de que, seja onde for e quando for que a consciência divina entre em um problema, o resultado final é sempre crescimento e desenvolvimento para todos os envolvidos. Tente sempre ter em mente que você está na Terra para fazer a consciência divina chegar à sua vida diária, relações e circunstâncias. Você está aqui para usar sua mente para esse propósito específico. Dando início aos comentários de hoje aqui desse trecho, eu queria destacar duas passagens que eu achei muito interessante. Jesus começou falando aqui nesse trecho a respeito das dinâmicas dentro de uma discussão, né? Onde ele aconselhou a não reagir, a observar o movimento desse ego, como o ego está se comportando, e simplesmente se calar diante da situação e respirar e deixar com que aquele momento vá se acalmando, a consciência vá se tornando presente. E eu queria acrescentar aqui um ponto que eu acho muito importante, porque existe uma linha tênue entre ficar calado e ficar calado. Existe um ficar calado onde a pessoa se sente ofendida, mas ela não tem força para colocar para fora aquilo que ela está sentindo. Ou melhor, ou então, ela fica calada porque tem medo da reação do outro. Enfim, esse primeiro ficar calada vem do lugar do ego, onde ele se sente ofendido, mas por alguma insegurança, por algum medo, por alguma falta de confiança, ele reprime aquele sentimento. Então, existe esse ficar calado, onde fica-se calado por conta de uma repressão. A pessoa se sente ofendida, mas o ego escolhe ficar calado por conta de alguma insegurança. E existe o outro ficar calado, que é quando você percebe a dinâmica daqueles egos se movimentando dentro da discussão, porém, a discussão, aquilo que está sendo lançado sobre você, aquilo não te atinge. Então, hoje em dia a gente pode observar que muito se fala sobre isso. Respire fundo, conte até 10, não deixe seus impulsos tomarem conta de você. Beleza, é um conselho válido. Porém, é preciso muita atenção no momento para que não se reprima a emoção. Observe se esse ficar calado está sendo mascarado por algum sentimento, por alguma sensação de humilhação, de rejeição, qualquer que seja. Se você se sente afetado de alguma forma e fica calado, então seu ego está se manifestando em algum ponto aí. Mas a partir do momento que você consegue ficar calado, simplesmente porque aquilo que o outro está fazendo ou falando não te afeta, aí sim você está começando a ver o problema, a situação, a dinâmica por um lugar de uma consciência mais elevada, onde você não está mais se identificando com aquele personagem que se sentiria ofendido. E eu também poderia até dizer que se você chega nesse nível de consciência dentro de uma discussão, nesse exato momento você também começa, de certa forma, a dissolver o ego da outra pessoa que está reagindo contra você. Porque quando você entra nesse estado de consciência, é como se você entrasse numa outra dimensão. Então, a pessoa que está em discussão com você, ela terá duas opções. Ou ela vai acatar aquela energia que você está emitindo, ou ela vai se irritar ainda mais, porém, ela vai se distanciar, porque não está conseguindo ficar mais naquele ambiente que você, não é? Então, tem duas opções, e nessas duas opções, para você, o problema acaba sendo resolvido, não é? Porque se a pessoa
ela não está mais irritada ou ela não está mais em seu campo de visão, das duas formas, esse problema está sendo resolvido para você. Então, quanto mais a gente fica nesse estado de consciência, de observação e para qualquer tipo de julgamento diante da pessoa que está lançando, seja lá o que for contra você, e entra nesse estado de ficar calado porque reconhece que não existe ofensa, porque a pessoa está apenas levantando, trazendo para fora um impulso do seu próprio ego, você para de reagir também de forma impulsiva. E aí começa o declínio, digamos assim, do seu próprio ego. E de novo, se você chega nesse estado de consciência, você também começa a influenciar as pessoas que estão ao seu redor. E isso vai virando aquele joguinho de dominó, né? Derrubando em cascata os egos das pessoas que estão ao seu redor. E aquelas pessoas que não estão preparadas para lidar com esse novo estado vibratório que você está emitindo, vai se afastar de você. Então, basicamente, a gente começa a trabalhar em nós e começa a perceber as mudanças na nossa realidade. Por isso que diz que quando você muda, o mundo muda. O mundo muda porque o seu mundo muda. A sua visão de mundo muda e, consequentemente, as pessoas que entram em contato com você também mudam. Então, quando você muda, o seu mundo muda. E aí a gente começa realmente a agir de um ponto de uma consciência mais elevada. E de pouquinho em pouquinho, a gente, com essa observação, com essas não reações diante do ego das outras pessoas, a gente vai modificando o nosso próprio ego e, consequentemente, mudando também as pessoas que entram em contato conosco.